Eu quero mostrar para ti como é que a gente elabora uma peça inicial, da onde é que a gente parte, quais são as ferramentas que eu vou usar, tá? Então, a minha estratégia para fazer as peças iniciais é a seguinte. Eu estou aqui usando o ChatGPT, eu estou aqui com os documentos da inicial que eu vou utilizar. Então, aqui, basicamente, eu juntei um aditivo contratual, um contrato de compra e venda, e digo, analise esse aditivo em conjunto com o contrato. O ChatGPT, ele faz uma primeira análise, ele lê todos os documentos, ele me dá um retorno daquilo que eu encaminhei para ele. Aí eu fui orientando ele do que aconteceu, dizendo, ó, no lugar de um lote foi oferecido apartamento, estava em construção, foi finalizado, ainda não tem matrícula, a promessa é que seja transferido para a cliente quando houver individualização. Ela pagou um valor da diferença, e, enfim, está tudo ajustado por mensagem. Então aqui daí ele dá uma atualizada, o aditivo contratual, então obriga a vendedora a indicar e transferir um novo imóvel, e o prazo já foi ultrapassado, enfim, está aqui fazendo todas as observações que ele considera relevante. Lembrando que esse daqui é o nosso ChatGPT advogado civilista, tá? Aqui do escritório. Eu estou usando, inclusive, o 4, o modelo 4 do GPT. Ele funciona muito bem com 13 e com 4.5, que no meu caso aqui ele não está disponível no momento que eu usei tudo ontem. Então aqui tem uma mensagem para cliente, aqui está uma proposta de acordo, que foi essa proposta de acordo aqui foi a gente que fez para a empresa. Ela foi aceita pela cliente, assinada pela construtora, e daí a gente está aqui encaminhando uma mensagem. Isso daqui eu faço a pergunta de prazo de prescrição, qual é que é o prazo para isso? Então seria 5 anos, começa a contar de dezembro de 2022, que é quando a obrigação deveria ter sido cumprida. Prazo de prescrição então é dezembro de 2027. O descumprimento já se configura pela inércia da construtora em formalizar a entrega prometida no prazo. Então já está descumprido o nosso contrato. Aí eu peguei aqui os valores de honorário, aqui eu já estou fazendo ali uma proposta para ela, para a gente poder fazer o contrato de honorários, por conta dessa situação específica. A gente representou ela anteriormente para fazer essa organização aqui, em que ela tinha comprado o imóvel, o cara vendeu 2 vezes, daí, enfim, fizemos tudo isso daqui até então. Agora vai ser necessária uma ação judicial de fato. Fizemos a notificação extrajudicial, consegui conversar com um dos sócios da empresa, ele não me dá mais retorno, então resolvemos daí fazer a inicial. E percebam, eu estou usando sempre a conversa, toda ela guardada dentro do GPT. Isso aqui é ao longo de meses, isso aqui não foi feito num dia, tá? Então eu estou aqui trabalhando com o GPT, mostrando para ele cada etapa que está acontecendo e como é que funciona isso. Quando eu chego aqui, eu consigo pesquisar em chats. Eu coloquei o nome da Monize, que é a cliente, e aqui apareceu os chats em que ela aparece. A última atualização que eu tenho é 24 de junho, hoje é 4 de julho, então eu já tive movimentando isso daqui, mas para vocês verem aí que faz muitos meses que eu venho trabalhando em cima dele. Eu vou juntando documentos, ó, o relatório de conversa, porque eu conversei com o sócio da empresa e eu precisava que o GPT ficasse sabendo o que eu conversei. Aí tá tudo aqui, eu pedi para ele transformar em Excel, tudo isso aqui vai ser juntado lá na inicial. Quando eu pedi para ele transformar em Excel, não foi por meio desse chat aqui, eu abri um chat novo, joguei as conversas lá e digo, ó, transforma isso daqui no Excel colorido, deixando bem visível o que eu quero mostrar aqui de conversa, o que era eu falando, o que era o sócio, enfim. Então, aqui ele começa a me dar agora tópicos que eu, inclusive, posso utilizar na minha inicial, percebam. Nessa mensagem aqui que eu encaminhei, eu digo que esgotou as vias negociais da consolidação de uma obrigação clara, certa e exigível, cuja inadimplência fundamenta a propositura da execução contratual. Ou seja, agora a gente vai destrinchar a nossa inicial. Como é que vamos fazer isso? Já dei todos os parâmetros do GPT, ele já fez aqui um apanhado geral, eu vou otimizar. Faltou incluir as informações das mensagens, inclusive apresentando os principais marcos temporais e dificuldades enfrentadas pelo procurador da parte que sempre esteve disposta a colaborar com o deslinde amigável da situação. Então ele faz um incremento naquilo que ele estava escrevendo, trazendo outras informações que são importantes para que a gente coloque na nossa inicial. A peça inicial, no tópico de fatos, ela tem que ser minuciosa. É importante a gente conduzir os fatos da melhor forma possível para que o juiz, na hora em que ele lê essa situação dos fatos, ele consiga compreender plenamente o que aconteceu e todos os detalhes do que aconteceu. Para mim é muito importante que ele saiba que a gente tentou diversas vezes, de diversas formas, fazer negociações. Então, como é que ficou os fatos aqui depois que eu realizei toda essa estrutura com o GPT? Aí ele vai falar data em que foi feita foi feito o contrato, com quem foi feito, qual é que era o imóvel, qual foi o valor pago, quanto é que ela gastou depois com relação a uma construção que ela fez em cima desse terreno que ela não pôde ficar com ele, a falha negocial que a empresa perpetrou, aditivo que foi feito daí em junho de 2022, onde colocou o lote 2, quadra 26, que é a Adriana que não aceitou,
ela recusou-se a assinar o contrato, inviabilizou, frustrou a solução. Então daí a gente fez uma nova proposta de acordo extrajudicial com o sócio da época, que era o Egton. Ele se comprometeu a entregar um apartamento térreo no 1101, integrante do Residencial Real, em que seria para dezembro de 2022. Por isso que passa a contar a prescrição a partir de dezembro de 2022, que foi a data estipulada nesse contrato para a entrega. Teve um pagamento complementar de R$ 30.000 que ela fez, tá? Foi efetivada a transferência, tem os comprovantes. A gente fazia contato constante com o Egton, ele estava fazendo a regularização do imóvel, mas não conseguiu até hoje finalizar, e daí ele vendeu a empresa e os novos sócios estão tentando resolver isso. O problema é que a parte autora não ajuizou qualquer demanda judicial até o presente momento. Teve recentemente ciência de que o imóvel ele foi indicado a penhora por Maristela Joaquina da Rosa. E isso daqui é que é o nosso red flag. A gente vai tomar providências a partir de agora, já não tem mais o que fazer, porque eu já liguei pro sócio, pedi para ele tomar providência, ele não está tomando providência. E a gente vai ter que tomar providência, porque essa pessoa aqui está cobrando a Real e ela indicou esse imóvel, que é o único que a Real tem propriedade dela ainda, porque ele não conseguiu fazer a divisão do imóvel, ele não conseguiu fazer a individualização das unidades em decorrência de uma dívida que ele tem com o município. Daí ele quer discutir a dívida, a gente tem que ficar esperando ele discutir a dívida. Depois que ele discutir a dívida, ele vai fazer o pagamento, somente depois do pagamento é que ele vai conseguir fazer a individualização. É necessário pagar para individualizar, né? Tá tudo alinhado, mas ele não vai conseguir fazer tão cedo. Então isso nos traz preocupação e a gente vai ter que entrar com essa ação. Primeiro, para ser indenizado, segundo, para que seja cumprida essa ordem, terceiro, para garantir que esse imóvel não vai se perder aí com uma penhora eventual. Inclusive estava gravado já na matrícula. Aí aqui, me apresente tópicos, foi o que eu fiz, né? Ó, quais são os tópicos a serem explorados na parte de direito? Aí ele vai dizer aqui, ó, primeiro tópico, natureza jurídica dos instrumentos assinados, inadimplemento contratual, boa-fé, possibilidade de execução contratual, efeito da verbação, teoria de urgência. O que vocês têm que ter em mente? O GPT, ele é limitado, tá? Muito embora ele seja uma ferramenta muito boa para ser utilizada, vocês viram ali que eu tenho que ir conduzindo o entendimento dele. Muitas vezes o que ele escreve é parte daquilo que eu preciso. Então o que eu faço? Ele fez um tópico de fatos, ele estabeleceu toda a estrutura temporal daquilo que eu preciso, me indicou com alguns detalhes, e em algum momento ele pode falhar. Não tinha determinada informação que eu precisava que tivesse naquele parágrafo ali que ele está tratando, por exemplo, de quando a mulher não assinou o contrato conosco. Aí eu vou selecionar e vou pedir para responder somente naquele tópico, somente naquele parágrafo, dizendo assim, melhora isso aqui. Eu copio toda aquela estrutura, jogo no Word, ele vai melhorar só aquele parágrafo e eu vou colocar no meu arquivo, tá? Se eu pedir para o GPT reescrever, ele vai refazer toda a peça de novo, vai ficar normalmente não dá certo. Então o que eu fiz aqui? Me dá os tópicos. Beleza, ele já me deu os tópicos, é ótimo os tópicos que ele me deu. Tá faltando coisa ainda, mas depois a gente vai otimizar. O que me interessa nesse momento? Primeiro, né, o que está faltando? São tópicos genéricos, do tipo de quem é a competência, o prazo de prescrição, né, no caso da tempestividade para poder propor essa ação, gratuidade de justiça, eventualmente, que eu vá pedir. Então, esses tópicos ele não me apresentou, mas eu sei que eu preciso colocar lá. Porém, isso para mim, nesse momento, não é o importante. O importante para mim é discorrer sobre esses tópicos que ele já me deu. Começando pela natureza jurídica dos instrumentos firmados. Então, eu vou utilizar esse tópico aqui, eu vou jogar na minha peça. E a minha peça está sendo apresentada num outro documento. Ainda não defini se vai ser uma ação monitória, mas eu já estou aqui estruturando ela, então já está aqui o nome da Muniz, já está lá salvo desde o dia 24/6. Os fatos, que nem eu falei para vocês que já foram elaborados, já estão aqui. E agora eu vou para o tópico do direito. Aí está aqui a natureza jurídica dos instrumentos firmados, está aqui as informações que o próprio GPT me deu. Importante, nunca, nunca, nunca faça uma peça, coloque alguma coisa escrita que você não leu. Isso aqui obrigatoriamente precisa ser revisado, tá? Aí aqui o segundo tópico já está aqui também, que é do inadimplemento contratual. Ele está me apontando aqui fundamento legal. E isso daqui é o principal de tudo. Vocês têm que tomar muito cuidado na hora em que vocês fazem menção a, por exemplo, um artigo. E outro destaque, não está formatada essa peça ainda. Pelo amor de Deus, não vão usar a formatação do GPT. A gente tem uma formatação padrão jurídica, tá? Para a inicial, para os recursos, tá? Para respostas a determinadas peças da outra parte, a gente tem que manter a padronização. O juiz pediu para que eu indique as provas. Tá, isso aí não há necessidade de eu fazer uma peça formatadinha. Eu posso simplesmente digitar o documento no próprio EPROC lá, se for o caso, e jogar com a formatação padrãozinha, não tem problema nenhum. Agora, a inicial tem que estar bem estruturada, ela tem que estar bem formatada. E quando eu olho um artigo, o artigo 389 do Código Civil, eu obrigatoriamente preciso ir lá no Código Civil, basta botar ali no meu computador, que já está ensinado, né? No meu computador a gente usa muito o jurídico aqui, eu coloco CC e ele vai me dar o Código Civil, que é sempre a compilada do Planalto, tá? Não vão em agregador, não vai no Jus Brasil pesquisar lei. Não, a lei que vale, a lei que está realmente publicada e que tem valor
no nosso país é a que o planalto.gov.br publica. Essa daqui é a lei de confiança. O que acontece? Quando há uma revogação, ele simplesmente vai ali e corta. Aí ele consolida a lei e a gente vai encontrar aqui dentro da lei aquilo que a gente quer. Faço um Ctrl F, aí ele me deixa fazer uma busca, coloco lá o 339, que é o artigo que eu quero ver. Então, 389, não é 339, 389, beleza. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização e honorários. O que diz na minha peça? Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Opa, atualização monetária e índices oficiais. Erro comum do ChatGPT. Ele tem a mania de fazer uma revisão dos textos, tá? Muito embora tenha dentro do conhecimento dele, que eu deixei nesse GPT advogado civilista, tem lá todo o Código Civil, todo o Código de Processo Civil, tem a Lei 9.514, tá tudo lá. Mas eventualmente ele fica inventando moda. Então, por isso que a gente toma o cuidado de não deixar passar aqui um texto incorreto. Imagina você apresentar isso para o juiz. Um juiz estuda muito para ser juiz e ele provavelmente sabe de cor e salteado esses artigos. Aí a gente vai chegar lá, a redação do artigo está errada, você vai comprometer toda a fidedignidade da peça. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir, exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. A parte lesada pelo inadimplemento pode exigir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Tá certinho? No presente caso, a parte autora opta pelo cumprimento da obrigação assumida, postulando a regularização da transferência do imóvel prometido. O inadimplemento contratual absoluto, reiterado e não justificado pela réu, autoriza não apenas exigibilidade, mas também a aplicação da cláusula penal. Beleza, parei com a peça aqui. Vou mostrar para vocês como é que eu faço a partir disso. Então, eu já estou no tópico do inadimplemento contratual, natureza jurídica dos instrumentos, beleza. Eu estou mantendo a mesma ordem. E a próxima aqui é boa-fé e função social. Então, aqui eu vou perguntar ao GPT. Vamos elaborar este tópico agora. Padrão de excelência jurídica com fundamentos densos e bem estabelecidos devem conduzir o entendimento do magistrado. Como faz tempo que eu não converso com o GPT, eu estou dando aqui um prompt para ele entender o que eu quero, ele relembrar. Segue a elaboração do tópico com racionalidade jurídica bem estruturada e persuasiva. Persuasão é importante no nosso serviço. Então, tópico 3 da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Vou copiar tudo assim que ele terminar e vou jogar no meu Word, que eu prefiro ler por lá. Aqui eu já consigo começar a fazer revisão. Ele está me dando aqui uma jurisprudência. Eu não vou usar ementa de jeito maneira dessa forma. Então é muito importante que eu vá aqui, localize, ó, não existe, aquilo ali é descartado. Então eu já posso avisar ele que isso aqui não existe. Vou copiar aqui o tópico inteiro. Estou copiando inclusive a parte errada. É importante eu ter toda a estrutura pronta, que a otimização eu vou fazer depois. Fiz o Ctrl C, Ctrl V, certo? Quando eu faço Ctrl V, aqui o meu Word, ele tem um Copilot. E aí eu posso escolher qual é o tipo de colagem aqui. Se vocês não têm o Copilot, vai aparecer um drop-down só com a setinha aqui. Ou vocês podem utilizar aqui no colar. Colar formatação original, mesclar formatação ou manter somente texto. Recomendo que se você está utilizando, como eu estou usando, tudo em branco, manter somente texto é suficiente, tá? Se tu preferir, pode manter a formatação original e depois ir adotando a nossa formatação padrão do escritório. Então, o que eu tenho aqui? Artigos que foram citados, já vou deixar aqui numa estrutura que eu consiga identificar eles. Aqui é um título. A presente relação jurídica deve ser analisada sob a ótica dos princípios contratuais contemporâneos, especialmente a função social do contrato, que é o 421. O contrato deve ser interpretado. Aqui ele não deu enter, ó. Simplesmente por isso que ficou espichada ali a frase toda. Então, o 421 e a boa-fé do 422, os quais informam todo o ordenamento jurídico privado brasileiro, notadamente após a Constituição e a entrada em vigor do Código Civil, dispõe os dispositivos, o contrato deve ser interpretado conforme boa-fé. Vamos ver se o 421 é isso mesmo? A partir daqui, 421. Errado. Mas aqui é Código Civil. Código Civil. Olha só o tamanho do vacilo. Totalmente errado, tá? Totalmente errado. Ele está viajando, ele está delirando. Por isso que nós devemos sempre analisar. Volto lá no GPT e vou falar para ele, você está delirando. Isso é um delírio, esses artigos não existem. E aí, será que ele está falando de liberdade contratual? Não, é o pagamento de uma ou mais prestações. Ah, mas peraí que eu estou no 400.400. 421. A liberdade contratual será exercida. Ah, vocês achavam que eu tivesse me enganado. Aí,
A liberdade contratual será exercida no limite para a alocação dos riscos definidos pelas partes deverá ser respeitada e observada a função social, os contratantes obrigados a guardar assim a conclusão do contrato como em sua execução. Beleza. Só que agora ele tem que reformular a frase ali de cima. Então, o que está acima aqui, formule esse parágrafo para condizer com os artigos corretos. Que adianta ele me dar um parágrafo com citação de artigos que não são exatamente aquilo que é? Na presente relação jurídica, analisar sob a ótica dos princípios contratuais, especialmente aqueles consagrados, que impõem limites à liberdade contratual de forma vinculante, me deu um novo parágrafo, eu posso alterar ele aqui, porque agora está condizendo com a realidade. É assim que eu vou elaborar a minha peça inicial, utilizando o GPT da forma correta, não posso acreditar nele, porque ele é um mentiroso. Essa jurisprudência que eu sei que já está errada, vou dar um destaque nela aqui, para quando eu passar os olhos eu não permitir que ela esteja ali. E eu não vi a resposta que ele me deu a respeito da que foi inventado. Segue trecho revisado com a remoção da citação fictícia. Ele adora coisas ficcionais, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que é bom fazer? Tá? Eu vou pegar aqui de exemplo qualquer jurisprudência relacionada a descumprimento contratual. Jurisprudência, tribunal, desmarco, vou lá nos TJs. Como aqui se trata de Santa Catarina, eu quero jurisprudência do TJSC, filtrar, tá aqui. Descumprimento contratual. Ação de indenização por danos morais, improcedência, falha na prestação de serviço, danos morais não caracterizados, não nos serve. Apelação, ressarcimento de quantia paga, combinado com indenização, aquisição de armário, produto não entregue, sentença de parcial procedência, surgência da autora, insistência na ocorrência de valor indenizável. Esse aqui está pedindo dano moral e não está levando. Mero descumprimento contratual. Não configura dano moral indenizável. Multa por descumprimento contratual, sentença de procedência parcial. Alegação de que conservou adequadamente os bens subsistentes, cujo probatório que demonstra que os danos imóveis que guardaram a resistência durante a vigência do contrato de locação dever de indenizar configurado por descumprimento contratual. Indenização por descumprimento contratual. Está aqui, uma ementa. O que eu faço? Posso ir aqui em inteiro teor. O inteiro teor, às vezes, vai aparecer em PDF aqui do ladinho, no nosso Jus Brasil. Como esse aqui não está, eu vou copiar tudo. Copiei tudo, vou lá no GPT. Vou dizer assim, otimiza o tópico usando fundamentos da decisão a seguir. Mandei para ele. Deixei ele ler tudo. Pensou, versão otimizada. O que isso engrandece a minha peça? É fundamento jurídico utilizado pelo desembargador. Muito provavelmente, quando eu distribuir essa ação, se eu tiver que recorrer, agravar ou qualquer coisa, vai para uma dessas câmaras que vão observar aquilo que já está sendo julgado constantemente. Daí, utilizando uma decisão deles, isso vai favorecer muito. Né? Olha como é que ele me traz aqui agora as informações. Ele deu uma marizada, ele resumiu muito. Eu quero algo mais denso e profundo. Precisa ser bem elaborado, com fundamentos sólidos, não resumo. Novamente, ele inclui ali a função social do contrato, princípio da boa-fé objetiva, me retrata agora o artigo 421, 422. Esses preceitos introduzem uma dimensão ética e cooperativa, execução contratual incompatível com prática. É isso que eu quero. Quero texto. Quero bastante texto. Mas texto que sirva, texto que seja funcional. Novamente, aqui ele me faz citação. Fábio Lhoa Coelho, esse cara existe, direito civil, isso daqui é verdade. Só tenho que identificar se o texto está correto. Muito provavelmente, ele fez a captura do próprio inteiro teor. Tá? Então agora o que eu vou fazer aqui é tentar encontrar esse recorte. Não achei, pode ser que esteja aqui, pode ou não. Aqui que buscar no documento, no resultado. Ou seja, ele inventou de novo. Esse é o delírio do ChatGPT. Por isso que a gente não pode, em hipótese nenhuma... Pô, mas aí também tá de sacanagem, né? Boa. Não tem nada. Nada que inicie com boa fé. Isso aqui é delírio. Será que ele pegou alguma jurisprudência real? Algumas vezes o GPT ele vai pegar da própria ementa, do acórdão, enfim, ele vai me trazer uma jurisprudência que é verdadeira. Ele está usando exatamente a jurisprudência que eu dei para ele para fazer essa citação. Aí eu vou precisar verificar dentro daquele documento, do inteiro teor, se existe realmente essa citação aqui. Obrigado pelo apontamento. Não é uma citação literal, que torna impróprio atribuí-la. Vamos reformular, mantendo o rigor técnico e argumentativo sem invencionistas ou atribuições indevidas. É com base na fonte normativa jurisprudencial reconhecida. Então aqui, TJSC é a citação exatamente daquilo que eu entreguei para ele. Ele tornou mais denso o meu tópico, que é o que eu queria. Como vocês viram ali, ele facilita muito, ele é uma ferramenta que vai nos auxiliar a elaborar uma peça, mas não significa que ele está fazendo da forma correta e nem que vai ficar bem feito. A obrigação de você, enquanto advogado,
enquanto estagiário, enquanto revisor, é justamente identificar que aquilo ali é real para utilizar aquilo como ferramenta. O que ele está facilitando a tua vida? Há 2 anos atrás, você teria que fazer uma pesquisa na internet, você teria que ir atrás de jurisprudência, você teria que ler centenas, dezenas, centenas, sei lá eu quantas decisões, acórdãos, sentenças, para poder chegar no que o GPT está te entregando. Então, assim, ele está evitando que você tenha uma tarefa árdua ali de fazer pesquisa. Não significa que você vai jogar tudo no GPT e ele vai te entregar a coisa pronta. Você tem que trabalhar, você tem que ir para cima, você tem que identificar onde é que você consegue otimizar aquilo que está sendo dito. Não é pegar simplesmente aquilo que o robozinho está criando e achar que aquilo ali está bom. O juiz, ele não é burro, o desembargador menos ainda. Eles vão atrás da informação, eles têm pessoas diversas. Um desembargador pode ter 4, 5 assessores. Ele pode colocar um assessor para trabalhar só em cima da tua peça para verificar o que está certo e o que está errado. E se você acha que o assessor não vai fazer isso, saiba que eles têm ferramentas muito melhores do que o GPT, inclusive. Eles têm as ferramentas mais atualizadas possíveis para identificar erros. E no momento em que a gente apresenta algo com erro, porque para eles é muito simples, é só pegar o PDF e jogar lá no sistema que eles têm, aquele sistema já vai dizer se ali tem uma citação direta, se ali tem uma citação indireta, se ali você está fazendo reprodução de texto da internet. Tudo isso, ele vai inclusive apontar eventualmente que aquilo ali foi uma peça produzida por uma inteligência artificial. Não deixe isso acontecer. Isso vai acabar com a tua carreira. E é dessa forma que você vai trabalhar com a ferramenta. Não pense que porque você tem uma furadeira, a furadeira sabe fazer furo na parede. Você precisa usar a ferramenta da forma correta, tá bom?